Continuando a leitura da Carta de Cristo, a Carta 1, essa é a leitura 2. Vamos começar? Aqui Jesus fala assim, Por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas, centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural. Note bem, a atual crise mundial que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano, que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra, e chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais e que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que o Cristo, não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm permitido que a besta controle o pensamento humano. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que estes rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade.
quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, ensinem, demonstrem e vivam. Depois de muita meditação e oração. O amor fraternal, com toda a força da alma e coração e mente, minuto a minuto, em sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Gente, presta atenção. Somente se elevando a sua mente é que nos livrará da total aniquilação, viu? Preste atenção nisso. Sem esta visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Estas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, por isso eu falo, pare de assistir televisão, procure algo mais elevado para assistir, gente. A consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor, por trás e no interior de toda a existência. Observe bem. Quando esta grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade, e assim a espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que é e quem é. Uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? É esta pergunta, quem é você realmente, que é respondida.
em cada nível do seu ser nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana tudo o que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meus ministérios de cura e meus ministérios de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras neste momento. Você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Esta mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e a melhores condições de vida e segurança. Para fazer este trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente e você deve aceitar que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois de meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio e que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciões judeus ficaram atônitos. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus, entre aspas. Por que então, frequentemente, eu me referia a mim mesmo como o Filho do Homem? Fiz estas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade, entre aspas. E para gravar na mente das pessoas, que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era de que compreendesse que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivesse o meu conhecimento. Gente, presta atenção. Nós podemos fazer tudo o que Jesus fez, desde que tenhamos o conhecimento que Ele tinha, que Ele tem, né, gente? Então, nós também
podemos fazer o que ele fez. Então aqui ele reafirma aqui, ó, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções. Então não basta ter o conhecimento, também tem que seguir as instruções dele, né? Para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual que já é tempo de livrar-se deles, tão completamente quanto possível, uma vez que estão, presta atenção nesse pedacinho aqui, ó, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual que já é tempo de livrar-se deles, tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso, presta atenção nesse aqui, depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade. Como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu, ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Ele fez uma pergunta aqui. Se alguém seria capaz de dizer algo mais verdadeiro do que o que ele está dizendo agora? Somente uma pessoa pode escrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Ele afirma bem assim. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdade, de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo, não importando o quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Então, ele preparou uma mente, né? Ele preparou uma mente durante 40 anos. Ele afastou essa pessoa, uma senhora de 92 anos, né? Em 2000 ela estava com 92 anos quando ela escreveu essas cartas. Ele afastou essa senhora totalmente da civilização, deixou ela totalmente isolada da civilização em uma fazenda e foi introduzindo na mente dela tudo esse conhecimento, né? Tudo sobre a vida dele, toda essa verdade, entendeu? Então ele afastou, ele ficou 40 anos preparando essa senhora que ele chama de canal,
Na Bíblia aconteceu a mesma coisa, né? As pessoas que escreveram a Bíblia, elas receberam essa mensagem através do psique, né? Da sua mente. Ele foi introduzindo na sua mente essas mensagens. As pessoas foram recebendo intuições e elas foram escrevendo. A mesma coisa aconteceu em 2000 com essa senhora, só que ele afastou ela totalmente, deixou ela, limpou a mente dela para ela receber as mensagens dele. Não haver nenhum empecilho da mente dela, né, dos conhecimentos dela, que atrapalhasse a transmissão do pensamento. Então, ele purificou essa mente. Ele chama de canal. Ok? Se minha verdade expressa nestas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la. Por esta razão. Não, voltando lá, vou ler de novo para você entender. Ele pergunta assim: se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Se minha verdade expressa nestas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar delas ou rejeitá-las por esta razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Reflita a respeito dessa parte aqui, tá, pessoal? Muito interessante, né? Aqui ele diz assim: meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Giuseppe na História dos Judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Giuseppe anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Então Giuseppe tem uma culpa nisso aí, né? Nas coisas mal escritas que está por aí. Tem-se dito que Giuseppe pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde. Mas ele era rebelde. Não podemos confundir rebeldia com vadiagem. Então, fui o rebelde, mas eu não era nenhum agitador. Tá, gente? Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Então, ele era rebelde contra aqueles mandamentos, né? Aqueles mandamentos ortodoxos. Mas ele não incitou que ninguém fizesse nada contra os romanos. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor
de pensar e viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma, entre aspas, e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Aqui dá uma calmada, assim, né? Ele passa a mão um pouco assim, ele perdoa, né? O que as pessoas foram capazes de fazer por causa da situação, por causa do momento, né? As leis que existiam no momento. Naquela época era foice mesmo, né? Era foice no pescoço. Pendurava lá no madeiro na praça e mandava ver, era fogo, era foice, então ele perdoa, ele entende a situação do momento, que eles não podiam falar tudo. Portanto, ainda que conhecessem meus ensinamentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo, presta atenção nessa parte aqui que está escrito inclusive em negrito, chamando a atenção mesmo. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentis, do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam, tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do Divino, o Pai. Continuamos no próximo capítulo.